Vamos lá, vamos orar? Vou orar para a gente começar aqui, tá? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de poder revisitar a nossa história, a história do nosso povo. Obrigado, Senhor, porque Tu, ó Deus, desejou ter um povo. Isso nasceu no Teu coração, Senhor. E Tu vem recrutando pessoas para fazer parte do Teu povo, da Tua família, a família dos filhos de Deus, desde a fundação do mundo, Senhor. Tu vem chamando homens e mulheres, Pai, para ser adotados pelo Senhor, para serem cheios da Tua paternidade, Senhor, morada do Espírito Santo e discípulos do Senhor Jesus. Isso é um privilégio único. Não tem nada nessa vida nem na outra que seja mais importante do que isso. Que a gente aprenda a valorizar isso, Senhor, com o papel que ela merece, o maior papel que existe, o maior lugar que existe, que é, Senhor, sermos Teus, Pai. Nada se compara a isso, Deus, nada. A gente tem o privilégio de viver coisas maravilhosas nesse mundo, Pai, mas nada se compara ao fato de sermos Teus e do Senhor ser o nosso Deus. Obrigado por isso, Senhor. Que a gente nesse mês possa revisitar isso com muito afinco, com muito amor, com muito desejo de ser cada vez mais Teus, Senhor. Valorizando, Pai, a presença do Espírito Santo acima de tudo, o nosso grande tesouro, a nossa grande companhia. Eu te peço, Espírito, que o Senhor leve a nossa mente, nosso coração, a nossa alma cativas da Tua palavra nesse momento, para que a gente possa aprender juntos, Pai, o privilégio que é sermos Teus. No nome de Jesus, amém. Esse é o primeiro domingo, e como todo primeiro domingo, a gente vai começar um módulo novo hoje. Esse módulo se chama Igreja, a Nossa História. Por que a gente vai trabalhar isso? Porque em junho, geralmente, na tradição cristã, se comemora o Pentecostes. Isso não tem nada a ver com ser pentecostal, tá? O Pentecostes é o evento no qual a igreja é inaugurada, a igreja de Jesus é inaugurada, que acontece lá em Atos capítulo 2, né? A vinda do Espírito sobre aqueles que são discípulos de Jesus, que é uma promessa que vem desde o Antigo Testamento, no qual o Senhor prometeu que enviaria o Espírito Santo para que todos pudessem profetizar, usufruir dele e ser pertencentes a ele em forma de identidade. Então, esse é o contexto que traz o Pentecostes. Nós cremos que o povo de Deus começa lá em Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama um homem e a partir dele vai construindo uma identidade de povo. Quando Deus chama um homem e promete para ele que a sua descendência seria tão numerosa quanto os grãos da areia e as estrelas do céu. E aí, a partir daí, Abraão vai gerando filhos. Não filhos biológicos, mas filhos espirituais, como Paulo vai explicar lá no livro de Gálatas, né? Todos nós, de certa forma, somos filhos de Abraão, porque nós temos a mesma aliança que ele teve com Deus. Ele é o amigo de Deus, né? O primeiro ali, Deus construiu isso. Antes existiram homens e mulheres de Deus, como Noé, por exemplo, né? Como seu filho Sem, e assim por diante. Mas a construção de povo vem com Abraão. Então nós fazemos parte disso. Só que nós somos a igreja, que começa em Atos 2, né? E a gente vai ler hoje, eu entendo que não tem nada melhor do que falar de igreja. Esse é um valor, né, um princípio que eu quero levar no meu ministério para sempre. Todo mês de junho falar sobre igreja, falar sobre eclesiologia, que é o ramo da teologia que trabalha essa ideia de igreja, né? O que é uma igreja, o que é historicamente uma igreja, o que é teologicamente uma igreja e tudo mais. E para esse ano de 2025, não tem nada melhor do que a gente começar revisitando o começo dessa história. Então esse módulo é sobre igreja, mas é também uma visitação, uma grande viagem que a gente vai fazer sobre todo o livro de Atos, do capítulo 1 ao 28. O que acontece, né? Por que Atos não termina? Por que Lucas termina de forma abrupta esse capítulo? A gente vai trabalhar isso na última aula melhor, mas é porque nós somos a sequência dele, né? Então, Atos é um livro muito precioso, talvez seja o meu livro favorito na Bíblia. Eu não tenho mais essa ideia de rankings, né? Eu tenho de prateleiras e com certeza Atos está ali entre os meus livros favoritos, ali na prateleira mais alta lá da minha estante sentimental. E
esse mergulho vai trabalhar a história que Lucas traz. Muitos entendem que Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né? O nome do livro é Atos dos Apóstolos, ou Atos da Igreja, porque a ideia de Lucas aqui é realmente trazer a história da igreja. Todas as igrejas, todos os ajuntamentos de pessoas que seguem a Jesus, toda a história dos discípulos de Cristo no decorrer dos séculos, são histórias que começam aqui, né? Não há cristão nem cristã na história que nunca revisite o começo, né? O começo ali da ascensão de Jesus e o envio dele de forma mais cirúrgica, vamos dizer assim, de nós para esse mundo. Aquilo que Jesus ora lá em João 17, Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que eles não sejam do mundo e que eles estejam aqui testemunhando quem eu sou e quem tu és, acontece de fato a partir de agora, no livro de Atos. Então vamos primeiro começar com as partes aqui, algumas questões técnicas sobre esse livro. O livro de Atos, ele é uma sequência direta do Evangelho de Lucas. Lucas é o autor, não há muita discussão na academia hoje sobre isso, né? É um consenso que Lucas é o autor tanto do Evangelho que leva o nome dele, tanto do livro de Atos. Ele escreveu o livro de Atos como se fosse uma sequência mesmo, uma continuação nesse sentido. Inclusive, os dois livros, no começo da igreja, eram comumente trazidos, né, divulgados como uma coisa só com os anos. A gente separou, né? Aí agora, hoje, no nosso cânon, entre Lucas e Atos, tem João ali no meio, para encerrar os evangelhos e depois entrar em Atos, que é um grande livro histórico aqui do Novo Testamento. E aí, a gente vê claramente, se você pegar Lucas e ler Atos em sequência, faz esse teste só para sentir isso, né? Você vê claramente que a ideia dele era juntar uma coisa na outra, né? É literalmente uma sequência. E os dois livros são escritos para Teófilo. Aqui em Atos 1:1, ou em Lucas 1:1 também, você vai ver que ele começa dedicando esse livro a Teófilo. Teófilo é um nome grego que significa amigo de Deus, né? A gente não sabe ao certo se existiu alguém chamado Teófilo no qual ele confiou, porque para escrever naquela época, ter material mesmo de papel, tinta, era extremamente raro, né? Os livros escritos na antiguidade, a maioria deles era patrocinado por alguém que fosse rico, porque a pessoa queria registrar ali alguma coisa, alguma história e tudo mais. Isso torna, aqui fazer só um parênteses, o Novo Testamento algo fascinante na história, né? Que dá nó na cabeça do cara mais ateu que existe, porque é disparado o maior número de cópias que existe da antiguidade em forma de livros, o Novo Testamento. Disparado. O segundo que vem é a Ilíada lá de Homero, muito depois a nível de quantidade de livros, né? E isso significa que quanto mais se copia algo, mais provavelmente as histórias que se relata são verdade. Porque a ficção naquela época não tinha poder para gerar tantas cópias assim. Pra gente, isso é mole. Você vai numa gráfica hoje, se você escrever um livro e você tiver grana para bancar, você faz um livro com 500 tiragens aí, fácil, né? E até não é tão caro assim como a gente pensa hoje em dia. Mas para aquela época, isso era um grande feito. Então, assim, se foram copiadas várias cópias do Novo Testamento, é porque muita gente acreditava naquilo. É porque muita gente confiava que aquilo era uma verdade, né? E esse é um dos grandes álibis, né? Um dos grandes preceitos que a gente tem aí para trazer o quanto a Bíblia é fidedigna, né? E é realmente a palavra de Deus. Porque é absurdo assim, a diferença de cópias do Novo Testamento para a Ilíada, que vem em segundo lugar. A gente não sabe se Teófilo é uma pessoa, de fato, que conviveu com Lucas, ou se é aí um jogo de palavras dele. Porque, afinal de contas, todo aquele que lê a Bíblia com o coração entendendo que é a palavra de Deus, é um amigo de Deus, é um Teófilo também, né? Se foi, é uma jesuicidência muito interessante aqui que Deus nos traz, né? E essa aula, o recorte dela
de Atos 1 a 7. A gente vai ver aí a história da primeira igreja registrada. A gente não sabe ao certo se de fato só tinha ela como igreja, é bem provável que sim, não dá para afirmar isso historicamente, mas registrada, né, o Espírito Santo escolheu essa igreja para ser o primeiro grande modelo do que é viver em comunidade cristã, do que é viver na comunidade dos discípulos de Jesus. E aí, eu, em todas as aulas, não quero ler esses capítulos todos aqui, né, de 1 a 7. A gente vai mergulhar na história mesmo, mas é um capítulo central aqui que a gente vai ler. E toda aula eu vou escolher um capítulo central para a gente poder destrinchar ele, que hoje é Atos capítulo 2. Né? Você pode abrir aí, Atos capítulo 2. Esse é um dos meus capítulos favoritos. E é um motivo da existência desse módulo, como eu já falei, né? Junho, para mim, é um mês que a gente sempre tem que pensar a igreja, por causa do Pentecostes. Atos 2. E como eu falei no começo, não tem nada a ver com ser pentecostal como a gente entende hoje aqui, tá? Pentecostes é um evento que Deus traz para começar a igreja. Atos capítulo 2. Antes da gente ler, só fazer um resuminho aqui do capítulo 1. No capítulo 1, os discípulos de Jesus, que foram espalhados com a crucificação dele, a gente já falou sobre isso, a exaustão recentemente por causa da Páscoa, né? Quando Jesus é preso, crucificado, eles se espalham com medo, todos eles, né? A gente foca muito em Pedro ali, que negou 3 vezes e tal, mas não foi só Pedro, todos eles fugiram ali. Ficaram desesperançosos, você tem lá Lucas 24, os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Cabisbaixos, indo para outra cidade e tudo mais. E aí Jesus começa a aparecer para vários. Paulo vai falar que em 40 dias ele apareceu inúmeras vezes para vários irmãos e irmãs. E na época de Paulo, alguns já tinham morrido, outros ainda estavam vivos. E aqui, Lucas retrata o encontro de Jesus com os 11, né? Já que Judas havia morrido. Então, os 11 primeiros ali, os líderes ali do cristianismo, Jesus aparece para eles naquele momento. E aí Jesus fala com eles, reforça a grande comissão que está lá em Mateus 28, fala para eles: vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Mas não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo venha até vocês. E aí, mesmo assim, eles com aquela visão ali, né, de arreio de cavalo: mas quando você vai restaurar Israel, Jesus? E aí Jesus: meu Deus do céu, eu já falei isso várias vezes, né? Não é sobre isso que eu estou aqui, mas eu vou dar o último fora em vocês. Não compete a vocês saber os dias e as horas. Compete a vocês me seguir e ouvir o que eu estou falando, a obedecer a direção que eu estou dando. Então fiquem aqui, esperem que o Espírito vai vir sobre vocês, e aí vocês se espalham pela Judéia, por Samaria e por confins da terra, né? A gente vai ver mais no final da aula que eles não se espalharam como deveriam ainda, tem que acontecer uma coisa para isso acontecer. Mas enfim, então essa é a ordem. E aí eles começam a pensar: nós sempre fomos 12. 12 é um número simbólico para o nosso povo, porque são 12 tribos e tudo mais, né? E agora nós somos 11 porque Judas se enforcou, caiu e espalhou as suas entranhas lá no campo, que ele comprou com o dinheiro que ele traiu Jesus. Então nós precisamos de mais um. Precisamos aí compor esse colegiado apostólico, colocar mais um ali no lugar, né? Já que Judas não fez o que fez. E aí eles oram, lançam a sorte e escolhem Matias para assumir o lugar de Judas. E aí os apóstolos, que estavam sendo 11, voltam a ser 12 ali na contagem. E aí entra Atos capítulo 2. Vamos ler? Eu quero pedir para vocês acompanharem com muita atenção, porque a gente vai ter aqui uma dinâmica em relação a esse capítulo daqui a pouco. A descida do Espírito Santo, é o subtítulo, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estavam falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Prosélito era aquele que não era judeu, mas era simpático ao judaísmo, tá? Versículo 11 ali no meio. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então vamos lá. Vou pegar essa primeira perícope aqui, vamos pensar um pouquinho nela. Eles estavam espalhados. Imagina você seguir um cara, um guru, um mestre, que você entende ser uma figura até divina muitas vezes. Ele, Pedro vai chegar para Jesus e falar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outra ocasião ele vai falar: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E esse cara de repente é preso pelo seu grande inimigo, que oprimia ali o seu povo, e é morto de forma humilhante. É chicoteado, é cuspido, é xingado, é crucificado, que é a morte mais terrível da época, Talvez até hoje. Eu acho que se a gente vê alguém crucificado ali no meio da Merck, a gente vai ficar muito chocado de ver essa cena, E aí, você está seguindo, você largou tudo, largou a sua vida para seguir esse cara, e ele é morto desse jeito. A nossa tendência de julgar os apóstolos é muito grande, os caras, que fé é essa que foi abalada? Os caras viram o mar, o Pedro andar sobre o mar, o surdo ouvir, cego enxergar, e porque ele morreu ali, acabou tudo. Mas pensem nisso. Pensa na sua vida. Você largou tudo para seguir alguém, Falamos de vida eterna, falamos de um monte de coisa, um monte de conceitos que são novos ou ali ressignificados na fé que você tem, e de repente esse cara é preso e é morto. Era essa situação que eles se encontravam. Eles estavam sem esperança, estavam mortos por dentro. Eles estavam sobrevivendo nesse período aí entre Jesus ser ressuscitado e aparecer para eles. E aí, de repente, milagrosamente, esse que você crê, ele volta. Volta e fala com você, aparece para outros. Eu também vi o Senhor. Primeiro a Maria Madalena, lá, as Marias, lá no sepulcro. E vai acontecendo. Ele vai atrás de Pedro pescando lá, ele vai lá: tu me amas, negou 3 vezes, não vai ter que afirmar que me ama 3 vezes também. Tudo isso aconteceu com eles. Cara, eu vi ele morto, vi ele pregado na cruz, agora ele está aqui na minha frente. Tomé, vai lá e toca nas chagas para confirmar que é Jesus mesmo, não era alguém se fingindo por ser ele. E aí se juntam de novo. Estavam sem direção, sem esperança. Imagina se acabasse aqui a Mananciais, assim, meteoro quebrasse a igreja inteira. A gente continuaria buscando ao Senhor, é até uma situação melhor que a deles, mas a gente não teria lugar para se encontrar. Ia ter que se adaptar nisso daí. Agora imagina eles, que não é nem questão de lugar, é questão da própria pessoa que significava a fé deles ter ruído e voltado. E aí eles começam aqui a se reunir com um propósito, Jesus vai, eu vou enviar o Espírito. Segurem aí que o Espírito vai vir. Eu acho que nessa altura do campeonato ninguém poderia mais contestar o que Jesus estava falando, Porque ele já mostrou
Ele venceu o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Qualquer pessoa muito secular que você conheça fala, tem solução para tudo, menos para a morte. E Jesus até nisso deu uma solução. Beleza. Aí eles se reúnem ali com um propósito e começam a orar, a lembrar aquilo que Jesus ensinou e tudo mais. E vem o Espírito sobre eles. De uma forma inesperada, de uma forma, acho que bruta, dá para a gente usar esse termo, né? No sentido de que, não no sentido ruim da palavra bruta, mas no sentido de, sei lá, de surpresa mesmo, né? Abruptamente, né? Chega o Espírito sobre eles e eles começam a falar em outras línguas e tudo mais. Foi o que aconteceu aqui, né? E aí, ali estava tendo a festa do Pentecostes, que nessa altura do campeonato era uma festa para comemorar questões judaicas, né? Era uma festa judaica que vinha judeus de todos os lugares do mundo, por isso que cada um falava a sua língua, romanos e tudo mais. Se juntam ali e vem um grupo de pessoas no meio da festa falando em outras línguas, né? Agindo de forma diferente. O texto diz que o Espírito vem como vento impetuoso, né? E era como se eles tivessem chamas nas cabeças. É até a figura que geralmente é reportada, o Pentecostes. E aí Pedro vê isso e começa a pregar. A gente não vai ler o sermão de Pedro aqui agora. Ele vai fazer o resumo do Antigo Testamento até Jesus, né? E vai dizer, ele foi crucificado pelo nosso povo, mas ressuscitou e tudo mais. Um sermão que tecnicamente muitos de nós reprovaria. Eu estou aí prestes a fazer o meu sermão de prova para ser licenciado e tem toda uma estrutura que eu tenho que encaixar o que eu quero falar e tudo mais. Pedro não está nem aí para isso, ele saiu falando o que o Espírito colocava no coração dele. E aí, 3.000, né, o texto vai dizer, 3.000 batizados, 3.000 pessoas se convertem a esse Jesus que Pedro está falando ali, cheio do Espírito Santo. Quando a gente prega e se converte a gente já comemora fortemente. Pedro aqui, despretensiosamente, sem nem esperar, começa a falar da palavra de Jesus, cheio do Espírito, e 3.000 se convertem de uma vez. Isso tudo está acontecendo, você está ali observando. Você sai ali do zero esperança para, caramba, tudo que ele falou é verdade. Eu estou vendo com os meus olhos, né, o que está acontecendo. E aí, abre aí em Atos 2:42, diz assim o texto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse trecho, Atos 2, 42 até 47, ele é o coração dessa primeira parte do livro de Atos que a gente está trabalhando hoje. Capítulo 1 ao capítulo 7, certamente esse texto ele é o centro, ele é ali o que distribui tudo o que vai acontecer. Então não é nenhuma loucura afirmar que esse é o texto mais importante dessa passagem. Esse recorte que a gente está fazendo. Atos de 1 a 7. Lembrando, mais uma vez, o que a gente fala aqui quase toda a aula, a Bíblia originalmente não foi escrita para ter versículos, capítulos e tudo mais. O que Lucas queria, quando ele escreveu a Bíblia, é narrar o que aconteceu. Essa era a intenção dele. Essa distribuição foi feita bem depois para ficar mais fácil, né? Imagina pregar aqui. Coloquem aí onde Lucas fala
sobre o pessoal falando em línguas. É muito mais fácil falar, abram a sua Bíblia em Atos 2, versículo X, né? Mas não foi escrito para ser isso. Foi escrito para contar a história, né? Então, pensando nisso, que Atos 2 é o coração dessa primeira parte que a gente está trabalhando hoje, que vai de Atos 1 a 7, né? Eu quero dividir vocês em grupo. Agora, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Precisa de mais um para chegar a 25 aí. Elias, vai entrar nessa roda aí. Eu vou dividir vocês em 5 grupos de 5, tá? Vocês vão escrever para mim. Não é para escrever redação, gente, tá? É tópico, tá? Essa é a ideia, tem que ser aqui sucinto. Escrevam para mim os pontos principais que vocês entendem. Conversem entre si, né? Vocês têm 20 minutos para isso. E coloquem aqui escolhem alguém para ser aí o amanuense, o escriba, né? Do grupo. E coloquem aqui os pontos principais desse capítulo 2 de Atos para vocês. Os acontecimentos mesmo. Veio o Espírito. Para dar um exemplo aqui, né? Pedro pregou. Essas coisas, tá? E aí, escolham um representante de cada grupo para poder apresentar aqui para a gente o que vocês entenderam, né, desse texto, o que vocês colocam aí como os principais pontos, tá bom? Se dividam aí em 5 grupos de 5 e vamos fazer algo diferente na aula, né? Só não esqueçam de devolver a caneta depois ali pro Davi ou pro Matheus, tá? Quem estiver ali na mesa. Você vai pegar Atos 2 e vai listar os pontos principais, tá? Tirar uma foto. Quantos vocês acharem necessário, tá? A ponte principal de pontos principais. Vamos lá.
Não, Atos 2 todo. Atos 2 todo. É, sim.
Mais 5 minutinhos, tá, gente? Vamos lá? Foi? Foi aí? Deixa eu ver aqui os outros. Foi? Podemos ir? Vamos lá. O primeiro grupo aqui à minha esquerda, grupo da irmã Ritinha. Quem vai ser o representante? Peraí. Vamos lá, gente, prestar atenção aqui. Aqui no nosso grupo foi bem ensinado que falar em línguas é um dom para falar com Deus, para a edificação da igreja, para a nossa própria edificação, para buscar o batismo do Espírito Santo, que é uma perseverança, tá? E falar em mistério com Deus, que é línguas estranhas, que para nós não somente é o que a Bíblia aqui fala aqui sobre, ele fala de idiomas, né? Mas esses idiomas que outros que não eram da própria nação deles não entendiam, compreendendo? Mas que é algo perseverante no sentido de um mistério para um conversar no íntimo com Deus, para a nossa própria edificação, no sentido até das lutas, no sentido que vem de investida do inferno contra nós, onde o adversário não entende. Obrigado, queridos. Aqui, semana. Colocamos
abordamos alguns pontos. O primeiro foi no verso 1, em que todos estavam reunidos, todos os apóstolos estavam reunidos. A gente fala no sentido da comunhão entre eles, mesmo após a partir da ascensão de Cristo. No verso 4, a Andresa comentou sobre todos estarem falando em outras línguas, em outros idiomas, mas se entendendo. Então, eles entendiam o que o outro estava falando, mostrando assim, né, que era o agir do Espírito. Aí a própria descida do Espírito Santo, né, do Consolador, tão aguardado por eles. E aí no verso 13, a gente também destacou que, mesmo com os sinais, muitos ali não acreditavam, né, e zombavam, achando que, dizendo que eles estavam embriagados. E aí, diante disso, a coragem de Pedro, né, tomado pelo Espírito Santo, né, mas a coragem dele em falar em meio a judeus e outros que não criam em Cristo, que não criam no Evangelho. A gente colocou também sobre a conversão dos 3.000, ali nos versos de 37 a 40. A Raquel comentou da comunhão, no verso 42. E o temor e muitos sinais, no verso 43, da comunidade de fé. E as próprias ações, né, da comunidade cristã, em repartir, em viver unidos ali no propósito. O Mateus me cobra. João. Bom, o primeiro que nós colocamos aqui foi a descida do Espírito Santo. E foi o ponto principal aqui que nós entendemos. E o segundo, os idiomas falados eram conhecidos e o intérprete foi o Espírito Santo, que eles falavam em várias línguas e todos que eram de lugares diferentes entendiam na sua própria língua. E no batismo também entendemos que não houve a presença de água. Ficamos buscando aqui, não tinha como ter água naquele momento. Entendemos que foi o batismo pelo Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. E o quarto eu achei muito interessante, porque o irmão que falou aqui, a obediência por estarem todos juntos aguardando a descida do Espírito Santo. Obedecer realmente ao que Cristo falou com eles. E o fortalecimento da igreja pelo derramamento do Espírito Santo. Show. Último grupo. Nosso grupo, o grupo da Mariana colou do nosso. Nós fizemos bem parecido. Assim, destacar, né, o que havia no capítulo 2. Então, nós destacamos primeiro que eles estavam reunidos, a importância de estar reunido. E no segundo aspecto, nós vimos assim, eles estavam reunidos e o ambiente ficou diferente, de repente, que foi quando desceu a descida do Espírito Santo e eles passaram a falar em línguas. Nesse ambiente onde eles estavam, haviam povos diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes. Por essa língua diferente, né, a gente observa a importância da descida do Espírito Santo. Que eles começaram a falar na língua dos outros, a multidão ficou perplexa e falando que eles estavam embriagados. E aí a gente vê a importância de Pedro explicando que não era nada do que havia, nada de embriaguez, e sim que o próprio Espírito Santo, que Jesus mandou, e aí ele começou a pregação do Evangelho. E com essa fala dele, houve a conversão de mais de 3.000 pessoas, e aí a gente destacou a vivência dos convertidos em comunhão, perseverando na doutrina, no partir do pão, compartilhando os seus bens, formação da igreja, né? Show de bola. Deixa eu ir lá pra frente. Irmãos, é muito interessante o que a gente fez aqui, porque nós pensamos o texto juntos, né? Como eu falei, esse recorte da nossa aula de hoje, que vai de Atos 1 a 7,
O capítulo 2 ele é central nesse esquema. E uma coisa que o grupo, esse grupo daqui falou, o outro também, que é muito interessante, é que a vinda de Deus para habitar, né? Como eu falei, são promessas que vêm lá do Antigo Testamento, que um dia, porque no Antigo Testamento o Espírito vinha sobre alguém para fazer alguma coisa específica. Agora ele habita em nós, ele vai moldando o nosso caráter e tudo mais. Paulo vai falar até lá em Romanos que o homem debaixo da lei, o homem antes do Espírito e tudo mais, ele era tutelado, ele era um ser... No direito a gente fala, né, absolutamente incapaz. Uma criança espiritualmente falando. E a lei era aquele que tutelava. Com a vinda de Jesus e o Espírito Santo, nós podemos ser maiores de idade, espiritualmente falando. A gente consegue entender coisas que os judeus no Antigo Testamento não entendiam, como ressurreição, como manifestação demoníaca e muitas outras coisas que a gente pode ficar aqui listando por um longo tempo. E uma coisa fundamental que Deus faz aqui é quebrar Babel. A Mariana estava lendo o que o grupo dela colocou, eu estava lembrando disso, né? O que Babel faz? O que a Torre de Babel faz? É a separação da humanidade. Ali, ninguém mais se entende, cada um fala na sua língua e não para de surgir novas línguas. A nossa língua vai mudando constantemente, quem entende aí de gramática sabe, né? Palavras que não eram antes vão sendo colocadas, outras que eram usadas vão sendo tiradas do uso comum. E o Espírito, ele unifica de novo, né? Constantemente a gente fala aqui nas aulas que o pecado ele separa a gente de Deus e de nós mesmos, né? Uns dos outros. E quanto mais isolado eu estiver, mais presa fácil para o diabo eu serei. Aqui é o contrário. O final desse capítulo mostra uma unidade tão poderosa que o ser humano até hoje tenta repetir e não consegue. Essencialmente, espiritualmente olhando, o comunismo, o capitalismo, todos os ismos que existem são tentativas de unificar o que Deus não permite que seja unificado, que é a humanidade nesse sentido, né? Ele não permite porque sem Deus, sem o Espírito Santo, nós unidos só vamos pensar em maldades, como aquela galera lá de Babel pensou. Pode falar, Mel. Nada? Que isso? Sim. Que é uma forma de usar a linguagem para manipular, né? Talvez a pior forma, inclusive. Então, assim, era o Espírito Santo que guiava eles aqui, que uniu eles. É uma obra completamente de Deus. Por isso é o primeiro registro de igreja que existe na Bíblia, o nascimento da igreja. Na teologia, a gente marca esse texto de Atos 2 como o nascimento da igreja. A gente tem uma impressão que essa igreja é perfeita, mas ela não é perfeita. Ela tinha sérios problemas em pregar o evangelho para quem não era judeu, né? No capítulo 7, lá, quando o diácono, o pregador, nosso querido Estevão, é morto, perseguido, é quando eles são obrigados a se espalharem. Algo que Jesus vem falando, ó. O que Jesus fala no capítulo 1? Sejam minhas testemunhas aonde? Na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Eles só ficavam na Judéia. É um erro deles, isso. Né? Deus ia acrescentando, a igreja ia crescendo, eles viviam na graça de Deus, mas é um erro, não deixa de ser um erro. No capítulo 5, mostra Ananias e Safira, que tentaram enganar. Eles viram aquele movimento, tá todo mundo vendendo as suas coisas, né? Para terem tudo em comum. Olha que unidade bonita. Vamos aqui vender, reter parte do dinheiro, mentir, dizer que a gente vendeu tudo por esse preço X. A casa era 5 mil. 5 mil viajante. 500 mil, acho que está uma realidade mais próxima da nossa. E aí eles pegaram 200 mil, deram 300 mil lá para os apóstolos e disseram que o valor era 300 mil. É uma mentira, né? O Eugene Peterson ele vai trazer a perspectiva de que, pensando no texto que Jesus fala, que a igreja avança, né? Quando ele lá em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecem sobre o avanço da igreja, a perspectiva é que a igreja se mexe e o diabo fica tentando parar, né? Não vai, e ele não consegue resistir. Só que ele vai tendo estratégia no redor da história para parar o avanço da igreja.
Primeiro, ele traz a mentira, com Ananias e Safira. Depois vem a perseguição lá com Estevão, né? E é uma era... A perseguição matou Paulo, matou Pedro, matou grandes cristãos na história. Até que ele faz a estratégia ali de conseguir fazer a igreja se misturar com o Estado, que vem a igreja oficial lá com Constantino e por aí vai. O pastor vira um profissional da fé, né? Alguém que vem aqui, ensina, faz um nascimento, um casamento, que seja um sepultamento, e a gente vira sócio de um clube que paga uma mensalidade, que é a oferta e o dízimo. Quando biblicamente não é isso. Biblicamente é tudo orgânico, nós vivemos juntos com o Senhor e tudo mais. Há líderes, há pastores, presbíteros, diáconos, o pastor separado ali para pensar a igreja 24 horas por dia, por isso que ele recebe da igreja e tudo mais, porque é necessário ter uma estrutura de liderança para organizar as coisas. Mas não é o propósito de Deus que a gente transforme a igreja numa empresa nesse sentido, né? Pastor não é funcionário da igreja. Ele é um irmão separado por Deus. Os presbíteros, os diáconos também, né? Há igrejas que têm presbítero renumerado, separado por Deus para liderar. Porque senão vira uma utopia, vira a Torre de Babel de novo, né? Essa é a ideia. Ele não é alguém que tem que manipular ou que tudo tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito de Deus. E ele precisa buscar mais a Deus do que os outros nesse sentido para ouvir a direção de Deus para aquela comunidade. Então o diabo ele vai tentando tacar óleo na pista, né? Longa caminhada na mesma direção, que a gente fala aqui constantemente, que a igreja avança, o diabo vai tentando jogar óleo na pista para a gente escorregar. E você vê tentativas dele aqui com essa igreja. Ananias e Safira, depois a perseguição de Estevão e por aí vai. Então ela não é perfeita. Ela caiu em alguns truques. Como nós também não somos. Mas nós servimos o mesmo Deus. Nós somos descendentes, talvez não biologicamente, mas descendentes na fé dessa galera que a gente estudou hoje. Tá bom? Então essa é a ideia. Eu quero que a gente saia daqui desse mês de junho entendendo que nós somos a igreja. Faz parte do que nós somos. Nós somos o povo de Deus. E quando a gente lê na Bíblia a história da igreja de Atos e outras igrejas que a gente vai trabalhando aqui, nós estamos lendo a nossa história também. É muito importante que a gente saia daqui entendendo isso. Então vamos orar para encerrar nossa aula? Foi muito interessante ouvir vocês, muito interessante ver vocês listarem os pontos aqui, porque isso faz a gente crescer, né? Faz a gente entender quem nós somos, o que Deus quer de nós. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor tem nos ensinado quem devemos ser, e tudo isso começa quando a gente entende quem o Senhor é. A nossa identidade é uma consequência direta da sua, Senhor. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor faz na nossa vida coletiva. Nos ajuda a te amar cada vez mais. Nos ajuda a amar os nossos irmãos cada vez mais. Nos ajuda a amar essa igreja que o Senhor nos chamou para estar cada vez mais, Senhor. Ah, Deus Santo, que o Senhor, a nossa família e essa igreja seja prioridade na nossa vida, porque não há nada mais maravilhoso nesse mundo do que a família e a igreja local. São presentes teus para nós, Senhor. Não são coisas para nos afadigar, não são coisas para nos estressar, mas são presentes preciosos do Senhor, Pai. Tantas pessoas vivem para ter carro, casa, qualquer tipo de bens bobos materiais, mas a gente tem entendido que de tudo isso, Senhor, a coisa mais importante que podemos viver é para o Senhor, é para a nossa casa, é para a nossa igreja, Senhor. Obrigado por isso, Deus. No nome santo de Jesus, amém.